Bom, e para finalizar, nós já vimos impostos estaduais, municipais e agora nós vamos estudar os impostos federais. Primeira coisa que eu tenho para trazer para vocês, nós trouxemos a incidência dos impostos municipais, que são ISS, que seria um imposto sobre serviço de qualquer natureza, o IPTU, que é quando você tem um lote urbano, uma propriedade urbana, e o ITBI, quando você vai fazer uma transação onerosa com bens imóveis, quando você vai vender bens imóveis. Nós temos a incidência do imposto estadual, quando você compra um veículo automotor, você tem que pagar anualmente o seu imposto IPVA. Nós temos também no ITCMD, quando você transmite a título gratuito, seja causa-mortes por herança ou por doação, você vai haver a incidência do ITCMD. E quando você circular com mercadorias e serviços, também circular com mercadorias ou efetivar alguns serviços, você também vai cair na incidência do ICMS. Primeira pergunta para vocês, que eu ainda não trouxe e quero trazer agora. O Distrito Federal, vocês acham que ele pode instituir quais impostos? Responderá certo, na verdade, quem disser que todos os impostos de competência municipal e estadual. Então, os impostos de competência municipal e estaduais são de competência do Distrito Federal. Uma outra coisa interessante, todos os outros tipos de incidência caberão à União. Por exemplo, eu sempre brinco com meus alunos, se eu, sou o presidente da República, claro que não sou, né? E eu quiser instituir um imposto que você vai pagar anualmente, porque você vai andar de bicicleta. Então, você ter uma bicicleta, você vai pagar o imposto. O nome dele será ISB, Imposto sobre Bicicleta. Pergunto para vocês, é de competência do município? Ele está falando em transporte em território urbano? Está falando de algum serviço? Ou estou onerando, transferindo um bem onerosamente? Não. Eu estou comprando um veículo automotor, que é o caso de bicicleta? Não. Estou falando da bicicleta simples. Não. Eu estou circulando com mercadoria? Sim, mas sem troca de titularidade. Seria por mero andamento mesmo, né? Ou seja, eu não estou incidindo nem nos fatos geradores de competência do Estado e nem do município. Então, se eu quiser instituir o ISB, o meu imposto sobre bicicleta, quem poderá instituir será a União. Por quê? Porque ela tem a chamada competência residual. São 3 impostos, 3 fatos geradores do município, 3 do Estado. Todos os outros que não estão abarcados nesse são de competência da União. Ligou? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre o imposto de importação e o imposto de exportação. Eles são impostos muito parecidos, claro, de ordem controversas. Porque inversas, né? Porque um vai falar da entrada de mercadorias e o outro da saída. Porém, eles estarão no mesmo decreto 6.759 de 2009. Todas as suas informações serão trazidas nesse decreto. O imposto de importação, claro que a incidência dele vai ser quando entrar e importar a mercadoria e a mercadoria adentrar ao território nacional, o TN é o território nacional. E claro, o imposto de exportação vai ser quando a mercadoria sair do Brasil. Uma coisa interessante, quando é que eu vou pagar? Se for um imposto de importação, eu vou pagar lá na fábrica do exterior? Não, eu vou pagar na entrada da mercadoria, no chamado desembaraço aduaneiro. Já o imposto de exportação, eu vou pagar na saída da mercadoria aqui no Brasil. Quando eu vou pagar? Todos dois na data do registro, seja da entrada ou seja da saída, que é quando há a incidência do imposto de importação e do imposto de exportação. Todos dois são tributos diretos. O que seria um tributo direto? É aquele tributo que não comporta você passar para o próximo de uma cadeia pagar.
Por exemplo, traremos o exemplo do ICMS. O ICMS, lá do estadual da aula passada. Quem deveria pagar o ICMS? A indústria. Mas ela passa esse custo para o armazém. O armazém, ele compra a mercadoria já com o custo de transporte. Então, do ICMS, desculpa, de transporte não, de circulação de mercadorias. Ele compra uma mercadoria que era R$3.000, ele compra 3.300, por exemplo, porque a indústria não vai pagar, ela vai passar para o armazém. O armazém, quando ele for vender para a loja, ele vai cobrar os 3.300 que ele já pagou e mais o lucro dele. E quando a loja for vender para nós consumidores, ela vai pagar tudo isso, ela vai cobrar de nós tudo isso. Ou seja, quem acaba pagando, quem deveria pagar o ICMS? A indústria. Quem acaba pagando? Nós consumidores. Por isso é um tributo. O ICMS é um tributo indireto. Aqui não. O imposto de importação, eu importei, eu paguei. Não há uma passagem para um próximo da cadeia produtiva pagar. Então, todos dois são, eu não coloquei, nem coloquei aqui no de importação, mas já fica a dica, todos dois são tributos diretos. E quem vai pagar? Claro que se for o caso de importação, quem vai pagar? O importador ou o destinatário. Eu estou importando, o destino é para mim, então o destino da mercadoria é para mim. Então, quem vai pagar é o importador. No caso de exportação, quem vai pagar é o exportador. Beleza? Tudo tranquilo sobre imposto de importação, imposto de importação, imposto de exportação. Peço desculpa novamente, minha voz não é assim, eu estou muito rouco, mas eu não quero cessar essa semana de conhecimento nossa. Tranquilo? Então, vamos forçando a voz, depois a gente cuida com remédio aí. Agora nós vamos falar sobre o imposto de renda, imposto sobre a renda, que trata lá do artigo 43 ao 45 do CTN e no Decreto-Lei 3.000 de 1999. Professor, eu estou doido para pagar imposto de renda, eu quero pagar imposto de renda. O que eu preciso fazer? Realizar um certo fato gerador. Qual é esse fato gerador? Conseguir angariar rendas e proventos. Tá? Seja eu pessoa física ou pessoa jurídica, eu ao oferir renda, eu vou ter que declarar para o fisco federal, no caso, porque nós estamos falando de impostos federais. O imposto de renda também é um tributo direto. Por que é um tributo direto? Porque você realizou o fato gerador, você auferiu renda e você vai pagar, ok? Só voltando um pouquinho, que eu esqueci um negocinho, de importação, exportação e já entra no imposto de renda. O imposto de importação e de exportação, ele é um tributo fiscal ou extrafiscal, ou seja, ele é meramente arrecadatório, sendo fiscal, ou ele vai regular uma balança comercial. Com certeza, o imposto de importação ou exportação, ele vai regular uma balança comercial. Por quê, professor? Vamos dizer que nós temos muito arroz, soja, e nós precisamos nos livrar dessa mercadoria, vender essa mercadoria, tá? O Brasil está precisando exportar, então o Estado, quando eu falo Estado, pode ser União, Estado ou município, o Estado federativo, ele pode diminuir os impostos de exportação para que as pessoas exportem mais. Ou então, ele pode também aumentar o imposto de importação para tornar os produtos de fora do Brasil menos atrativos do que o do Brasil, certo? Então, ele vai regular uma balança comercial. Nesse caso, imposto de importação, imposto de exportação vai ser um imposto extra fiscal, ok? E o imposto de renda, ele vai ser fiscal ou extra fiscal? Com certeza, quer dizer, certeza não, vamos discutir, né? O imposto de importação, ele é um tributo fiscal ou extra fiscal? O Estado Federativo, ele te cobra o imposto de renda para evitar que você tenha renda e assim você vai falar, eu não vou trabalhar porque eu vou ter que pagar imposto de renda. Não é esse o intuito, ele é meramente arrecadatório, não vai regular uma balança comercial. Por isso, o imposto de renda, ele é um tributo fiscal, meramente arrecadatório.
Beleza? Vamos falar agora sobre os impostos sobre produtos industrializados. Produtos industrializados está lá do artigo 46 ao 51 do CTN e da Lei 4.502 de 64 e Lei 7.798 de 1989. Professor, eu quero realizar um fato gerador para eu pagar o IPI. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso realizar de fato gerador? Vamos lá. Primeiro, o IPI, ele tem, chamado de IPI também, né? Imposto sobre Produtos Industrializados, ele tem 3 fatos geradores. Primeiro, realizar uma industrialização. Você vai industrializar um produto, então você vai incidir o imposto sobre produtos industrializados. Mas também vai caber o imposto sobre produtos industrializados na importação de bens, bem como quando você arrematar algum produto em leilão. Aí você também vai ter que pagar o IPI, ok? O IPI ele é um tributo indireto, porque quando você vai realizar uma industrialização ou você vai importar o bens, você tem uma indústria, certo? Assim como eu acabei de explicar do ICMS. Quem é que deveria pagar o IPI? A indústria, mas ela vai pagar? Paga, mas ela vai passar para o armazém lá, que o custo do imposto. O armazém, quando ele for vender para a loja, ele vai vender com o custo do que ele pagou, que já está incluso o produto e o imposto, mais o lucro dele. E quando a loja passar para o consumidor, ela vai agregar tudo isso. Ela vai agregar o preço do produto, o imposto e o lucro dela. Ou seja, quem acaba pagando o IPI? A indústria ou os consumidores? No final, quem paga são os consumidores. Por isso, ele é um tributo indireto. Ele pode ser passado para que a próxima cadeia de consumerista pague o tributo. Quem é que deveria pagar? Quem é que deve pagar? A indústria, no caso de realizar a industrialização, ou o importador, no caso da importação dos bens, ou quem está arrematando os produtos também em leilão, claro. Certo? Imposto sobre produtos industrializados. Ele vai ser um tributo fiscal ou extrafiscal? Vamos ver? Fiscal, meramente arrecadatório. Extrafiscal, vai regular uma balança comercial. Por vezes, o Estado federativo, a União, ela pode falar, eu vou diminuir o IPI para que as pessoas, por exemplo, importem mais. Ou então, para fazer com que as fábricas produzam mais, que elas possam industrializar mais produtos. Nesse caso, vai estar regulando uma balança comercial. Então, ele não é um tributo fiscal, não é meramente arrecadatório, ele é um tributo extra-fiscal, ok? Passamos agora para o Imposto sobre Operação Financeira, o IOF. O IOF, ele está lá no artigo 63 a 66 do CTN, da Lei 5.146 de 1966 e na Constituição, no artigo 153, inciso 5. Na verdade, ele vai ter 4 fatos geradores: operações de crédito, operações de seguro, operações de câmbio e operações de títulos e valores imobiliários. Quando você está sem dinheiro final de semana e você fala assim, poxa, tô doido para sair, tô doido para ir para uma festa, eu vou lá no banco, ver se não tenho nada para emprestar porque minha carteira está zerada. Você vai lá no banco, aí tem R$150 disponível, você fala, oba, ganhei o meu final de semana. Aí aparece lá, você vai pagar em 36 vezes de R$100, você fala, tranquilo, depois eu dou um jeito. Juros super faturados aí, né? Brincadeiras à parte. Quando você faz esse empréstimo aqui, você está fazendo uma operação de crédito. Quando você faz o seu seguro da sua casa, da sua perna, do seu carro, de vida, qualquer seguro que seja, você vai pagar imposto na operação financeira. E esse imposto, no caso de empréstimo, quando você faz, se você tirar o extrato, já aparece lá quanto você está pagando de IOF. Tá? Os seguros também já vem discriminado. Operações de câmbio. O que seria operação de câmbio?
quando há uma conversão de moeda. Você tem um cliente nos Estados Unidos, ele pagou em dólares. Quando chega no Brasil, ou ele pode pagar desde lá, ou você paga desde aqui. Qualquer parte pode pagar o IOF, depende da negociação. Aí já vai ser retirado o IOF do câmbio, ok? E títulos e valores imobiliários, quando você for mexer com títulos e valores imobiliários também, você vai ser passível de pagar o IOF, ok? O IOF, pergunto para vocês, é um tributo fiscal ou extra fiscal? Será? O banco, ele tem dinheiro, quem tem dinheiro é ele. Se todo mundo tiver sem dinheiro, todo mundo está precisando emprestar dinheiro, certo? Você acha que o banco vai diminuir o juro para ajudar o pessoal ou ele vai aumentar o juro para evitar que acabe todo o dinheiro disponível no banco? Com certeza ele vai aumentar porque a procura está muito grande. E quando a procura estiver baixa, ele vai baixar os juros, né? Então, quanto maior a procura, maior os juros. Então, ele vai ser meramente arrecadatório ou ele vai regular uma balança comercial? Com certeza, ele vai andar de acordo com a economia. Então, ele vai ser um tributo extra fiscal, beleza? Quase terminando, nós temos o ITR também. O ITR é o Imposto Territorial Rural. Nós estudamos nos impostos municipais que se você tiver um território urbano, vai incidir o IPTU. Já se você tiver um território rural, vai incidir o ITR, Imposto Territorial Rural. Ele está lá do artigo 29 ao 31 do CTN e na Lei 9.393 de 96 e no Decreto-Lei 57 de 1966. Vai haver a incidência quando você for proprietário de um imóvel rural. A voz já está falhando, ainda bem que está acabando, né? Já conseguimos fazer os municipais, os estaduais, estamos terminando os federais e a voz está se degradando aqui. Quando vai ser a incidência? A mesma do IPTU, incidência no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro você tem um território rural no seu nome, vai vir uma cobrança de ITR. Quem é que vai pagar? O proprietário ou possuidor. Vai a mesma dica que eu falei lá no IPTU. Professor, não sei se o meu imóvel ele é urbano, se ele é rural, ele está perto da cidade, mas mesmo assim está longe, ele está perto da área urbana, mas está longe, eu não sei. Onde é que eu posso ver? Volta lá na aula de tributos municipais e verifica do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, que lá tem 5 quesitos para você avaliar. Se o seu imóvel tiver 2 daqueles quesitos, ele vai ser um imóvel urbano. Se ele tiver 1 ou nenhum, ele vai ser um imposto territorial rural, ok? Então, esses são os impostos federais. Quero falar só mais de 2 para vocês, mas só conversar mesmo. Nós temos, primeiramente, o imposto extraordinário de guerra, que é uma autorização que a União tem para cobrar em caso de guerra externa, só guerra externa. Ele só pode cobrar durante uma possível guerra e só durante 5 anos. Cessou os 5 anos, ele não pode mais cobrar o IEG, que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Beleza? Professor, qual vai ser o fato gerador? Depende. Depende de quê? De quem está perguntando? Não, depende da lei. Depende da lei. Quando a lei vier, vai falar. Quem tem empresa no nome vai pagar o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, ou então quem tem mais de 20 mil na conta, o sobressalente vai ser para Imposto Extraordinário de Guerra. Brincadeiras à parte, quem é louro, quem é moreno, quem é mulato, quem fez isso ou aquilo, é a lei que vai trazer quem é que vai pagar. Então não há um fato gerador pré-determinado, vai depender da lei que vier autorizar o IEG, tá? Temos ainda o imposto
o IGF, que seria o Imposto sobre Grandes Fortunas, que no Brasil, apesar de ter a autorização da Constituição, ainda não está regulamentado, ok? Porque quem pagará será, provavelmente, quem tiver grandes fortunas, mas para isso deve vir uma lei para poder regulamentar. E essa lei nunca veio. Tem autorização da Constituição Federal, mas ela nunca veio, ok? E, fora isso, todos os impostos que vierem a ser criados, que não forem de competência municipal e nem estadual, serão os chamados impostos residuais. A União Federal, ela tem a competência residual. Tudo que não houver de tudo que não tiver de impostos, ela pode, daqui para frente, estabelecer impostos, claro, nos limites da lei. Beleza? Então, finalizamos aqui. Quem não assistiu os impostos municipais, os impostos estaduais, eu recomendo que assista. Qualquer coisa, pode colocar nos comentários de qualquer dos vídeos as dúvidas que a gente tenta tirar. Beleza? Então, desejo a vocês bons estudos e tudo de bom para vocês.